Taxas reprodutivas. Bom, vamos comentar sobre três principais taxas reprodutivas: taxa de concepção, taxa de inseminação, ou também conhecida como taxa de serviço, e a mais importante delas, que é a taxa de prenhez. Primeiramente, taxa de concepção. O que é a taxa de concepção? Nada mais é do que vacas prenhas dividido pelas vacas inseminadas ou cobertas por touro que já foram diagnosticadas. Ok? Então isso mede o quê? Mede a eficiência do touro, no caso a fertilidade do touro, mede a fertilidade da vaca e mede também a eficiência do inseminador, no caso de fazendas que fazem inseminação. Então, se o inseminador não descongela bem o sêmen, descongela a temperatura errada, faz a prática errada da inseminação, vai afetar a taxa de concepção. Da mesma forma, outros fatores externos estão diretamente ligados à taxa de concepção. Por exemplo, nutrição adequada, existem vários fatores nutricionais que interferem positivo e negativamente na concepção. Também, conforto das vacas. As vacas numa cama, num composto, isso facilita a concepção. Estresse calórico é um fator que diminui a concepção, então é importante a questão de ventilação, aspersão, da vaca ter um conforto térmico, principalmente nos dias de verão. Nós estamos num país com clima tropical, que é diretamente influenciado por isso no verão. Vacas da raça mais holandesa são mais afetadas do que vacas da raça zebuína. Porém, um erro é achar que vaca de Holanda não tem estresse calórico. Também, da mesma forma, a gente vê a diferença de concepção entre verão e inverno em vacas de Holanda também. Uma segunda taxa, taxa de inseminação, ou também taxa de serviço. O que é a taxa de serviço? Você pega número de inseminações nos últimos 21 dias, no período de 21 dias, que é o período do ciclo de uma vaca. Por que nos últimos 21 dias? Para evitar pegar duas inseminações da mesma vaca. Dividido pelo número de vacas aptas nesse período. Quais são as vacas aptas? As vacas aptas são as vacas vazias, as vacas não gestantes e que já passaram do período voluntário de espera. O que é o período voluntário de espera? Normalmente por volta de 40 a 45 dias após o parto. A gente espera a vaca estar apta para a reprodução. Nesse período o útero está evoluindo fisicamente e preparado citologicamente para uma nova gestação. Então a gente aguarda 45 dias para liberar a vaca para a reprodução. Então vacas com mais de 45 dias de parida não gestante são as vacas aptas que vão entrar nesse cálculo da taxa de inseminação. Quais os fatores influenciam a taxa de inseminação? Primeira coisa, a manifestação de cio ou a ausência do cio, que pode ser provocado por vários fatores, nutricional, por estresse calórico, que fazem vacas não ciclar. E um segundo bem importante, bem comum em fazendas leiteiras, é a não observação do cio. Então a perda de cio faz com que a taxa de inseminação diminua. Então a gente tem que lançar mão de ferramentas para otimizar a observação de cio. São elas: o uso de um rufião, o uso da inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, onde a gente não precisa observar o cio da vaca, então a gente protocola vacas a partir de 35 dias, que vai ser inseminado 10 dias depois, 45 dias. Então a gente elimina o fator observação de cio. Mas vacas que não emprenharem na IATF precisam ser observado o cio de retorno. Então a gente tem que lançar a mão de a utilização do rufião, como a gente falou, a utilização de ferramentas para facilitar a observação de cio, como bastão marcador, algumas tintas marcadoras que a gente faz na base da cauda da vaca, onde a cauda da vaca vai ficar pintada, e se ela entra em cio, quando a outra vaca montar, vai retirar aquela tinta. Então isso facilita para o proprietário, para o colaborador, de ver que aquela vaca entrou em cio. Existem alguns dispositivos eletrônicos, tanto para ser colocado na cauda da vaca, como tanto nos membros, como no brinco, na orelha, como colar. E mostra a movimentação das vacas que aumenta, a vaca aumenta o número de passos ao longo do cio, durante o cio. Esses dispositivos eletrônicos nos informam isso. E o último e mais importante das taxas produtivas é a taxa de prenhez. A taxa de prenhez junta exatamente as duas taxas, taxa de inseminação e taxa de concepção. Se você multiplicar uma pela outra, a gente tem a taxa de prenhez. A taxa de prenhez mede a velocidade com que o meu rebanho está emprenhando na fazenda. Então, se eu tenho uma taxa de prenhez de 20%, isso quer dizer que a cada 21 dias, 20% das minhas vacas aptas estão emprenhando. Então, leva em consideração tanto a concepção, estresse calórico, fertilidade das vacas, fertilidade dos touros, do sêmen, também como a eficiência de inseminação na fazenda, se as vacas estão ciclando, se a propriedade não está perdendo o cio de vacas.
Então, uma propriedade com 20, 25% de taxa de prenhez é o que a gente busca, é um valor considerado ideal.